Olá pessoal, esse é o canal Nilu, Professores de História. Eu sou a professora Nise. Hoje nós iremos fazer uma aula um pouco diferente do que a gente já vem fazendo até aqui. Hoje eu vou fazer uma aula para os professores e para os futuros professores, até porque eu sou professora também na universidade, então eu formo futuros professores, ajudo na formação deles. E a aula de hoje será sobre Rubem Alves e sua experiência com a Escola da Ponte. Na verdade, eu vou dar uma dica de um livro que mudou a minha perspectiva docente e espero que contribua com a formação de muitos, né, que estão aqui assistindo o canal. Então, lembrando vocês, se vocês gostarem desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal aqui embaixo, né, aperta aí o sininho para que vocês recebam sempre que tiver um novo vídeo, vocês recebam aí, tá joia? Então vamos lá, vamos para dica de livro, certo? Vamos lá! Bom, como eu falei no começo, esse vai ser um vídeo um pouco diferente do que a gente vem fazendo, né? Vai ser um vídeo voltado à formação de professores, ou para contribuir e compartilhar com os meus colegas as experiências que eu já tive aí nessa longa trajetória de formação docente. A gente está sempre em processo de formação, não acredito que a formação acabe quando a gente termina a universidade, pelo contrário, eu estou há muitos anos estudando e sempre desenvolvendo muitas coisas. E nesse tempo aqui da quarentena também tira um tempinho para estudar, porque ler livros, ler outras coisas que não sejam as notícias que estão no jornal o tempo inteiro, é muito importante até para a saúde mental. Então utilize esse tempo para ler aquele livro que você sempre quis ler e deixa ele lá, do lado, na estante, e nunca teve aquele tempo de realmente se debruçar sobre aquela leitura. Então, por conta disso, né, hoje eu vou fazer uma sugestão para vocês. Um livro que mudou a minha perspectiva docente. Um livro que contribuiu muito com a minha formação. Eu ganhei esse livro de um amigo quando eu estava no mestrado. E recentemente, isso tem uma diferença aí de uns 8 anos de diferença, eu estava dando aulas para os meus alunos, né, o ano passado até, tem uns 8 anos de diferença mais ou menos. Eu estava dando aulas para meus alunos na universidade, com a minha primeira disciplina na universidade sobre planejamento e gestão educacional, e eu falei sobre diversas coisas na educação, e um dia eu falei sobre a Escola da Ponte, sobre esse livro, que é um livro do Rubem Alves. Já eu mostro ele para vocês. E isso tocou bastante os meus alunos naquele momento da disciplina, né? Eles ficaram muito tocados com a experiência que eu tinha contado para eles, com a ideia de escola que eu tinha compartilhado com eles. E eles, no final da disciplina, me presentearam de novo com este livro. Eu tinha um, que era esse que meu amigo me deu, contudo, nessa onda de emprestar, né, o professor está sempre emprestando, sempre sugerindo coisas, eu devo ter dado para alguém e a pessoa acabou não me devolvendo, mas espero que ela tenha lido o texto e tenha passado adiante essas ideias que são tão boas e que são tão marcantes na minha trajetória docente. Aí, no término dessa disciplina, que faz mais ou menos um ano, o aluno me entregou, me deu, né, esse livro de presente e ficou muito emocionado e dizendo quanto aquilo também tinha tocado a trajetória dele, que a partir daquele momento ele estava um pouco triste com a questão docente, mas que a partir daquele momento ele ia realmente querer se engajar na docência. Ele estudava física, né, na universidade que eu trabalho, e resolveu realmente engajar aí pela docência por conta dessa trajetória, desse livro, dessa experiência que também tocou a vida dele. Então são coisas assim que a gente gosta de compartilhar e de proporcionar, né, para o outro aquilo que foi uma coisa marcante em nossa vida. Então o livro é esse aí que eu coloco para vocês, né, que tem como título A Escola que Sempre Sonhei, Sem Imaginar que Pudesse Existir, de Rubem Alves. Eu acredito, pessoal, que... Olha o meu aqui, né? Todo marcadinho, todo cheio de coisa. Esse é o que eu ganhei do meu aluno. E que eu já coloquei aqui bastante coisa. E que vou
sempre compartilhar, sempre falar um pouco dessa experiência para as pessoas, porque eu acho muito bacana, muito importante. Mudou minha trajetória docente, acredito que pode mudar de vocês. Mas voltando aí para o título, né, do texto, eu acredito muito que ele reflete aquilo que o livro trata e essa experiência em específico. Realmente, a Escola da Ponte, que é a escola que o Rubem Alves está tratando nesse texto, é essa escola que a gente sempre sonhou sem imaginar que pudesse existir. Pelo menos é a escola que eu sonhava, né? Que existisse, que pudesse existir, mas que eu não conhecia, que eu não tinha essa experiência por aqui, né? Pelas experiências por onde eu passei, por onde eu lecionei. E ter lido esse texto durante o mestrado mudou muito a minha perspectiva docente. Mudou muitas coisas das quais eu pensava, das quais eu elaborava. E por quê? Eu prometo que eu não vou dar muitos spoilers do livro, porque a ideia é que vocês saiam daqui motivados. Como diria o próprio Rubem Alves, o professor ele faz o quê? Ele faz o aluno pensar, desenvolver, correr atrás, criar aquele bichinho, aquela vontade de... Olha, eu vou buscar aquilo. E eu quero que vocês terminem a visualização desse vídeo pensando nisso. Olha, eu quero correr atrás, eu quero saber o que é essa Escola da Ponte, que livro é esse. Então corra atrás, busquem, porque tocou muito a minha experiência docente. Espero que toque a experiência docente de vocês. Dentro das partes do canal, essa já era uma ideia que a gente tinha desde o início, de ter vídeos também para os professores e para os futuros professores, que são os meus alunos lá na universidade. Então é muito... uma hora ou outra, né, eu vou colocar algum vídeo, eu, Lucas, dando alguma dica, tratando de alguma questão pedagógica, elementos que ajudem a formação docente. Para começar propriamente, eu gosto sempre de, quando estou trabalhando um livro, um texto, trazer o autor e explicar um pouquinho que autor é esse, que pessoa é essa, por que ela pensou esse aspecto, por exemplo, no campo da educação. Então eu coloco para vocês o Rubem Alves. Este é o Rubem Alves. Rubem Alves, ele era mineiro, né, de Boa Esperança, nasceu em 1933 e morreu em 2014, ele nos deixou em 2014. Ele foi psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor. E ele escreveu, né, livros tanto do campo religioso, como do campo educacional, como do existencial e também de questões infantis. E ele é considerado um dos principais pedagogos, né, da história do Brasil, junto com Paulo Freire e entre outros pedagogos, né, e educadores brasileiros. E foi professor da Universidade Estadual de Campinas, né, a Unicamp. Então ele tem uma trajetória muito densa no campo da educação, ele pensou diversas coisas para o campo da educação. E como foi que surgiu esse livro? Esse é um livro que, na verdade, ele é resultado daquilo que ele escrevia em jornais, de quando ele retornou ao Brasil a partir da experiência de ter conhecido a Escola da Ponte. Rubem Alves conheceu a Escola da Ponte no ano 2000. Em 2001, ele lançou a primeira edição desse livro, né, que eu estou aqui compartilhando com vocês. E a partir dessa experiência, né, da Escola da Ponte, ele começou a ver a educação também de uma forma diferente. Por quê? Ele foi para a Escola da Ponte porque o diretor da época da Escola da Ponte, segundo ele, né, havia lido um pequeno texto dele. E convidou ele para palestras e uma série de coisas, e convidou ele para conhecer a Escola da Ponte, com um argumento de que a Escola da Ponte era uma escola diferente. Então ele ficou intrigado com essa história de uma escola diferente e foi até a Escola da Ponte. Chegando lá, né, ele pensou, olha, esse diretor, né, que falou muito pouco com ele pensou até que ele ia falar mais, né, tendo em vista que ele convidou ele para ir até lá. Ele chamou uma menina que estava passando de 10 anos. Essa menina virou para ele e disse, olha, antes de você entrar aqui na escola, você deixe para trás todas as referências de educação que você tem, porque nós somos uma escola diferente. Então, se esqueça tudo o que você sabe até aqui sobre escola. A partir de agora, você vai ter uma experiência diferente. Então, realmente, é isso que se vivencia com a Escola da Ponte, uma experiência diferente. Por que uma experiência diferente? Porque lá tem outras perspectivas de educação que às vezes a gente não tem nem noção, não está assim,
A gente está tão acostumado e foi formado dentro de uma escola com X características que quando todas essas características elas são tiradas da escola, a gente não consegue visualizar a escola. Só que há muitas possibilidades de escola. Nós temos N tipos de escola no Brasil, como a Escola da Árvore, o Projeto Âncora e vários tipos de escola que potencializam a diferença. E é isso que a gente precisa pensar, que a educação ela é permeada de diferenças, não são todos iguais numa linha de montagem, como muito bem diz o Rubem Alves neste livro. Ele fala muito que é educação muito mecânica, como uma linha de montagem, todos entram iguais e tem que sair iguais. Na Escola da Ponte não é assim. Primeiro, não há salas. Aí já quebrou com tudo, com muita coisa. Não há salas de aula, divisões por série. Lá há ciclos. E nesses ciclos, como é que se desenvolve a aprendizagem? Os professores eles são tutores. E um ciclo de alunos, um grupo de alunos que são equipes de interesse, eles podem acionar diversos professores em vários momentos, o tempo inteiro. Esses grupos de interesses, eles desenvolvem uma série de fichas de atividade durante 15 dias. E no final disso, eles conversam com esse professor tutor, né, sobre esse desenvolvimento das atividades e ele vai compreendendo se ali, como foi o processo de aprendizagem daqueles alunos, como eles se desenvolveram. Mas não há um segmento do currículo como a gente está acostumado a pensar o currículo. Né, que tem que atingir certos objetivos, tal nota, se não tem essa nota, não segue adiante, pois lá na Escola da Ponte não tem testes. Então é a avaliação do tutor que vai levar você adiante. Então, perspectiva de educação um pouco diferente, que eu vejo muita possibilidade. Essa escola, ela existia há muito tempo. Em 1976, os professores começaram a compreender que muito estava sendo excluído naquele espaço escolar, que a diferença estava sendo excluída o tempo inteiro, que eles tinham problemas com a aprendizagem dos alunos com deficiência e uma série de coisas. E eles começaram a repensar esse lugar educacional, esse território da educação, que é a escola. E de repensar isso, eles replanejaram muitas coisas, inclusive o projeto pedagógico da escola. Pois então, a Escola da Ponte, lá no início dela, ela foi acusada, né, por muitos de não seguir os programas, de não seguir os currículos. Realmente não se seguia da forma como estava acostumado até então e no modelo vigente até então. A Escola da Ponte se repensou e fez com que, em vez de o aluno ficar correndo, coitado, o tempo inteiro atrás de dar conta daquele currículo, na verdade, a situação é oposta, né? Ele vai se adaptando e vai construindo o seu processo de aprendizagem de acordo com os seus limites, de acordo com os seus entendimentos. E isso vai se constituindo. Então, a escola que segue aquilo que cada um pode e não exigir de todos que possam determinada coisa. Então, aquilo que cada um pode desenvolver. E dentro de uma perspectiva muito importante, desenvolvendo com que eles sejam autônomos, responsáveis. Isso é algo fundamental para você desenvolver a educação, que tem engajamento. Então, eles são responsáveis, eles precisam compreender, e isso só se dá a partir da autonomia, né? A sua responsabilidade do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eles compreendem isso, que eles ganham autonomia, e aí eles conseguem se desenvolver. Por exemplo, os direitos e deveres nessa escola são estabelecidos pelos próprios alunos. Isso demonstra uma coisa muito importante, que você não educa para a cidadania. Você precisa educar na cidadania. Isso é um elemento fundamental na Escola da Ponte. Então, aquela menina que iniciou, né, Rubem Alves, nesse processo de conhecer como é a Escola da Ponte, ela é presidente da Assembleia da Escola da Ponte. Porque há uma Assembleia onde os estudantes, uma menina de 10 anos presidindo a Assembleia. Então, uma Assembleia onde eles decidem quais serão as ações da escola, o que é que eles irão desenvolver durante a semana seguinte, quais são os problemas que estão tendo, o que é que se precisa modificar. Isso é muito importante, isso é muito
encorajador, né, para nós educadores visualizar uma perspectiva de educação como essa. Então, por isso que a experiência da Ponte modificou bastante a minha perspectiva de ser professora. E me cutuca o tempo inteiro de pensar e de tentar fazer coisas diferentes para os meus alunos, por mais que todo mundo diga, isso não dá certo, isso não vai dar, eu tô cansada, eu não quero, eu jogo isso fora. Tô cansada desses discursos de que não vai dar certo, de que não posso. Agora com essa situação toda que nós fomos envolvidos, tem muita questão aí que envolve a educação. E nós, professores, precisamos pegar isso com força, como diz minha orientadora, Dinamara, como se fosse verbo, né? Vamos professoralizar nesse momento, vamos fazer a diferença. É isso que a gente precisa fazer. E nós só vamos fazer isso se nós formos professores capazes de tocar os nossos alunos, de provocar eles, de fazer com que eles sigam adiante, com que eles corram atrás e vão buscar e vão se desenvolver. Eles vão olhar para trás e vão dizer, pô, foi aquela professora que me movimentou para isso. Então, por isso que é importante a gente descobrir novas experiências e novas formas de fazer, como nos propõe esse texto do Rubem Alves. Por isso que eu trago ele para vocês. Para provocar ainda um pouco mais e para movimentar aqui os comentários, né? Eu vou ler uma citação do Rubem Alves desse livro, uma citação que nos provoca bastante a repensar a educação. Principalmente nesse momento que a gente deu uma parada brusca, né, no meio de um choque, por conta de tudo que está acontecendo, e nos propõe a repensar essa educação, aquilo que nós estamos fazendo. Então, coloco aí para vocês a citação do Rubem Alves. Ele diz assim, abre aspas, por que é que, a despeito de toda a pedagogia, as crianças têm dificuldade de aprender nas escolas? Porque nas escolas o ensinado não vai colado à vida. Isso explica o desinteresse dos alunos pela escola. Alguns me contestarão dizendo, mas meu filho adora a escola. Pergunto, ele adora a escola por aquilo que está aprendendo ou por outras razões? Confesso não saber de um aluno que tem o prazer em conversar com os pais sobre aquilo que está aprendendo na escola. Explica também a indisciplina, porque haveria uma criança de disciplinar-se se aquilo, o que ela tem de aprender, não é aquilo que seu corpo deseja saber. E explica também a preguiça que sentem as crianças ao se defrontarem com as lições de casa. Então aí tem uma dimensão muito importante, uma provocação para nós educadores. Nós temos que provocar esse aluno a buscar esse conhecimento, né, ser provocado que nem formiguinha, para que ele chegue em casa motivado, poxa, eu aprendi tal coisa, eu aprendi sobre isso. É tão marcante quando eu saio de uma sala de aula e os alunos dizem, acabou a aula, professora? Nossa, tá tão bom. Ou eles dizem, que legal isso que a senhora fez hoje, que eu sei que isso é motivador, que eu sei que isso toca eles. E é isso que fundamentalmente vai ficar marcado na vida deles, na experiência deles. Então, por isso que eu coloco aí a provocação e vocês escrevam para mim, coloquem aí nos comentários o que é que vocês acham sobre essa experiência, sobre um pouco que eu comentei aqui acerca da Escola da Ponte e esse livro maravilhoso que conta dessa escola que a gente sempre sonhou, sem imaginar que ela pudesse existir. Bom, hoje foi a estreia de vídeos para formação de professores e a gente precisa acalentar um pouquinho dos nossos alunos, né? E que serão professores e dos nossos colegas professores. É muito importante, principalmente nesse momento, a gente ter outras perspectivas, outras coisas para pensar, para estudar e para movimentar o pensamento. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha para mim. É muito importante cada joinha de vocês. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que esse vídeo vai ser importante, né? Que vai realmente acrescentar, que vai tocar essas pessoas e a experiência delas. E é muito importante também que você se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, porque isso potencializa o canal para que ele chegue a muito mais pessoas e a pessoas que precisam nesse momento. Muito obrigada e até a próxima!